Olá, pessoal. Boa tarde. Estou eu aqui de novo. Boa tarde para esse povo lindo do meu Brasil. Creio que todos estejam bem, que Deus abençoe a cada um, tá? Desejo que Deus possa estar chegando no lar, na família, na parentela de cada um, com muitas bênçãos, com paz, com saúde, né? Com milagres, amém? Deus abençoe a todos nesta tarde. Antes de tudo, gente, eu quero pedir a vocês, deixa o joinha, ok? Para me ajudar, né? Comenta, compartilha, para que quanto mais vocês compartilhar, deixar o joinha, né? Muitas mais pessoas irão ver, assistir meu vídeo, né? E porque esse vídeo aqui, esse canal é para abençoar vidas, né? O meu intuito é transmitir, muitas das vezes, o que Deus tem me dado, experiências minhas com Deus, né? E mostrar também aqui o lugar onde eu moro, vai ser diversificado, né? Mas sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança para todos, tá certo? Hoje, gente, eu vou contar um testemunho, né? Que eu vivi na minha infância, um milagre que Deus realizou na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade, tá? Eu sempre fui assim, muito franzina, fraquinha, né? Então, fui acometida de uma enfermidade que muitos não escapam dela. Não é uma doença desconhecida, né? É a tuberculose, que afeta o nosso pulmão, né? No meu, afetou meus 2 pulmões. E eu vou contar, né, esse testemunho, porque isso edifica a nossa fé. Muitos não crêem em milagres, né? Mas Jesus, ele pode realizar milagres, né? Jesus é poderoso. Ele criou esse mundo que nós vemos aí, criou o céu, a terra, o mar, o sol, a lua. Como ele não é poderoso, né? E nos criou. Ele formou o homem do pó da terra, assim diz a sua palavra. Então ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. Só ele pode fazer milagres. Ninguém mais. Ninguém pode fazer milagres, somente Jesus. Amém? Bem, gente, vou ver se eu faço 2 vídeos, porque eu sei que às vezes estende um pouco. Mas se eu não conseguir dizer o que eu quero dizer nesse vídeo, eu vou dizer em outro vídeo, porque eu gosto de contar em detalhes, né? É muito importante o que eu vivi, o que eu passei. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui criada no meio evangélico. Meus pais eram servos do Senhor, né? E a minha mãe, quando ela veio embora lá da Paraíba não, ela veio embora, acho que de Olinda, Pernambuco, né? Ela veio embora para o Rio de Janeiro. Eu acho que no ano de 70, por aí. Nessa época quando eu cheguei para o Rio de Janeiro com ela, eu tinha 5 anos de idade. E ela se casou como servo de Deus, irmão Calixto, né? Para quem o conheceu. Morávamos na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, né? É Baixada Fluminense. E nós moramos ali em São João de Meriti. Minha mãe conheceu esse meu pai, porque ele era meu padrasto.
Às vezes eu tenho dificuldade para falar uma palavra, me desculpem. Todo mundo erra, né? Por isso que às vezes a gente pode rir de ninguém, viu? Mas, então ele me criou como se fosse sua própria filha, né? Muito amor, carinho. Era servo de Deus, era mineiro, gostava de tocar acordeon, né? Cantar aqueles hinos assim, bem arrastados, né? Grande, ele fazia uns hinos grandes, né? E foi o dom que Deus me deu, foi de louvar ao Senhor, né? De cantar. E meu pai me incentivou muito, e eu cantava com ele. E nessa época, eu viajava muito para a roça com ele, lá para Santo Antônio de Pádua, onde era a casa dos pais dele, né? Considero meus avós. E lá era muito frio. Sempre que a gente ia para lá, estava na época do frio. E você sabe que roça, né? À noite, então, é pior ainda. Uma friagem tremenda. Aquelas roças assim mesmo que não tinha luz em canto nenhum, né? Aquele tempo que usava lamparina, né? Toda aquela dificuldade. Então, irmãos, meus queridos, eu viajei com meu pai, sempre na época da escola, quando tinha as férias, íamos para lá, eu e meu irmão. E lá, meu pai era muito conhecido, né? Foi criado lá, com certeza. E ele era muito chamado para louvar a Deus, tocar acordeon, né? Que o povo lá gostava de ver meu pai cantar e tocar. E aí, quando eu cheguei, né, na companhia dele, eu criança, muita gente gostava de ver criança cantando, né? Presta atenção, chama atenção a criança, né? E aí, a gente, muitas das vezes, ia para alguns cultos, né? Muito distante. Naquela época, meu pai ainda não tinha carro, a gente ia na charrete, né? E eu tomava aquele sereno todo. E numa dessas vezes que eu fui, eu dormia com a minha avó, né, na cama com ela, e ela foi que deu os primeiros alertas. Eu nessa época já estava tossindo muito, de vez em quando estava com febre, e numa noite minha avó falou para o meu pai, falando assim, olha, compadre filhinho, porque lá se chama compadre, comadre, né? Ela não chamava ele meu filho, não. Compadre filhinho, a Sarita tá com algum problema, porque ela tem as costas dela está muito quente, né? E essa menina tá fraca, ela tá com um cansaço muito grande. E eu vivia cansada, né? Eu ficava assim, ó. Minha respiração era assim, forçada. E ele dizia, não, mamãe, foi porque a gente foi pro culto ontem, ela tomou sereno, mas ela não tem nada, não. Aí ela dizia assim, você força muito essa garota a cantar. Aí ele dizia, não, mamãe, ela gosta de cantar. Ela que fica pedindo para cantar. Bem, nós voltamos para minha casa, né? Acabou as férias, voltei para poder estudar. E esse problema continuou agravando. Tossindo muito, febre direto. E aí chegou um ponto que a minha mãe, né, ela dava remédio e tudo e nada adiantava. E minha mãe me levou para um hospital. Na época que eu lembro, o nome do hospital era Marechal Rondon, né? E um hospital muito bom, lá do Rio de Janeiro. E quando chegou lá, irmãos, que foi fazer, né, o raio-x, os exames, para ver o que eu tinha, acusou que eu estava com meus 2 pulmões afetados, né? O médico disse que estava perfurado, todos os 2 pulmões. Quando ele viu, ele ficou apavorado. E falou com a minha mãe, olha, você vai ter que deixar essa menina internada. Minha mãe disse, não vou não, doutor. A minha filha fica internada não, mas dona Josefa, ela só vou dar para ela 1 semana de vida, ela está muito fraca, olha como está essa menina, a respiração dela como está. E aí,
minha mãe falou, não vou, o senhor anota aí tudo que eu tenho que fazer pela Sarita, mas internada minha filha não fica. Vou cuidar dela em casa. E aí o médico falou, então a senhora vai assinar um termo de responsabilidade, porque eu não me responsabilizo pelo que acontecer com ela. Ela disse, pode fazer que eu assino, mas a minha filha não fica internada. Porque eu creio que o Deus que fez Sarita, ele tem poder de curar minha filha, né? E assim foi, minha mãe não me deixou internada, vim para casa e o médico passou uma lista bem grande de muitas coisas que foram proibidas para mim. Uma delas, eu não podia estudar, eu não podia ficar no sol. Se ela fosse varrer a casa, tinha que me tirar de dentro de casa por causa da poeira, né? E meu banho era de manhã, da parte da manhã, de 6 às 11 da manhã. A parte da tarde não podia dar banho, era só passar um pano úmido em mim. E meu banho era frio, não ia nem pensar de banho quente. Mesmo no frio tinha que tomar banho gelado, né? Não podia nada de água morna, só banho frio. E assim foi. E quando foi um dia, havia um culto na casa do meu pastor, né, pastor José Silvano, que na época ele não era pastor, ele era, acho que, ou ele era presbítero ou ele era diácono, mas ainda não era pastor, porque eu tinha o meu primeiro pastor, o pastor Moura, um servo do Senhor, né, muito respeitado na igreja e uma bênção de Deus. Então esse pastor, na época, quando o culto acabou, toda a igreja sabia como eu estava, né? Todo mundo orando por mim. Meu pai se sentia culpado, porque minha avó tinha falado isso para ele, que ele me forçava a cantar, né? E eu não ia mais para a igreja, eu ficava em casa, não podia sair. E aí, irmãos, meus queridos, meu pai falou com o pastor assim, o senhor, no final do culto, faz uma oração pela Sarita? Eu vou me ajoelhar aqui como se fosse ela. E o pastor disse, sim, nós vamos orar pela Sarita. Eu vou fazer outro vídeo.